Oi para você que está me vendo ou para você que está apenas me ouvindo. Eu me chamo Fábio e você é sempre muito bem-vindo aqui no canal Planetários. E na nossa conversa de hoje, a vida é uma experiência espiritual no plano material. Sair do todo, ter a experiência do um e voltar ao todo. Como que nós usamos os sentimentos para entender as experiências, trazer o mental para planejar as suas ações, usar a respiração, a criatividade para uma reconexão com algo maior, com a fonte, com Deus, com o universo? E para conversar comigo a respeito de tudo isso, ela é professora aposentada, membro da Sociedade Brasileira de Eubiose desde 1987, mora em Minas Gerais, na cidade de Airuoca, num lugar extremamente especial que é próximo ao Pico do Papagaio. Já já ela vai explicar o porquê. Atualmente, trabalha com constelação sistêmica na água, com folhas e flores. E para falar sobre qual é o propósito da vida, eu tenho a alegria de receber aqui no programa a minha amiga Carla Perim. Seja muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui comigo hoje. Tudo bem por aí? Tudo bem, Fábio? É um prazer rever você e participar desse programa. Tenho gostado muito de assistir. E parabéns, né, pelo seu sucesso e agradeço ao tempo que as pessoas vão disponibilizar nos assistindo e que possamos, né, trazer algo, mesmo que pequeno, mas alguma coisa que possa influenciar na vida de alguém. Ah, mas isso eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que toda conversa, é, ela sempre vai trazer algo diferente, né? Uns vão usar, talvez, para um direcionamento novo na sua própria vida, algo positivo, outros vão simplesmente ignorar, mas às vezes o simples fato de ter plantado aquela sementinha na cabeça de alguém, talvez daqui um mês, um ano, 10 anos, pode ser que comece a florescer algo, né? O famoso spes messis in semine que a gente tanto Sim, ouve, né, do nosso palavras do nosso mestre, né, o professor Henrique José de Souza. Lembrando, né, Carla, que aqui vai ser uma conversa, um bate-papo entre dois amigos, entre dois irmãos e que a gente não está aqui para representar absolutamente nada nem ninguém, certo? certo. Beleza, então. Muito bem. Carla, por curiosidade, fala aqui rapidinho pra gente, o Pico do Papagaio. Aliás, é algo que é bem famoso, tá tendo bastante, inclusive, turismo, né, na região de Airuoca. Me corrija se eu tiver errado. Sim, Aroca tem sido uma cidade que está com bastante foco, né? Está sendo bem vista de várias formas e é uma cidade que eu digo que ela nos chama. Ela dificilmente você vai a Aroca só uma vez. Eu sou a prova Muitas disso. vezes ela te traz de volta, né? É verdade. Então é muito importante, principalmente a gente que vem de fora, respeitar muitas pessoas que são da região, entender que muito, a gente pode ter muitas trocas, que não existe o melhor, existem as possibilidades, né, de relacionamentos. E isso é muito legal. Eu todas as vezes que fui pra Airuoca, inclusive, eu acho que a primeira vez que eu fui eu devia ter perto dos meus 11 anos, alguma coisa assim. Faz um certo tempinho já, tá? Mas essa parte a gente pula. E eu lembro muito da gente ter chegado à noite, na madrugada, e eu lembro do céu de Airuoca. É uma coisa absurdamente espetacularmente linda demais de tudo. Eu realmente tenho essa imagem na minha cabeça de um céu extremamente estrelado. Agora, Sim. e o Pico do Papagaio? O que, que é esse lugar tão envolto de mistérios, de sabedoria? O que, que tem de especial nesse lugar? Que você pode falar pra gente, é claro, né? Olha, eu acho que
as pessoas têm experiências diferentes e conexões diferentes com os lugares, com a própria experiência de vida. Então, eu conheço pessoas que viram algo parecido com estrela cadente e que não sabem exatamente explicar. Existem pessoas que já se viram dentro do pico. Na parte E aí, interna mesmo? internamente, Hum, em teoricamente sonhos, né? tá. O que que significam esses sonhos aí são interpretações. Uhum, entendi. Existem pessoas. Conheço um caso de uma pessoa que ela dizia que estava caminhando e estava assim resmungando com si mesma de que ia ter que andar muito. Ai, já era tarde e tal. E aí vieram dois seres assim próximos. E aí quando piscou de novo, ele já estava perto de casa. Ah, mas estava perdido? Estava. Não, é como se Ah, ele tivesse se teletransportado para próximo da casa dele. Aquele resmungo que ele teve hum. se dissipou, porque foi como se ele tivesse recebido um desejo, né? Sendo aceito. Sabe-se lá se pelos dois seres que ele dizia ter visto, né? Olha, muito curioso. Você sabe que eu sempre costumo brincar que eu não tenho experiência nenhuma. Porque as pessoas falam que ouvem, que sentem, que veem, que às vezes leem alguma coisa, ou estão em determinado lugar, aí de repente sente um arrepio na espinha. Eu, ainda bem, nunca senti nada, porque eu acho que eu sou meio medroso para determinadas coisas, sabe? Então, eu Aham. prefiro. Não sei. Não sei como que eu reagiria se de repente acontecesse alguma coisa dessa forma. E são tão comuns, né, é, esses relatos, né, de pessoas que têm avistamento de objetos, de vultos, de pessoas e tal. Em Airuoca é muito comum ouvir esse tipo de coisa ou nada assim extraordinariamente diferente? As pessoas dizem que há mais tempo atrás era uma coisa mais comum. Algumas pessoas falam isso. Outras dizem que até hoje vêm coisas. Tem gente que nunca viu nada. Eu já tive um amigo que viu uma pessoa toda de branco, com uma faixa branca, Hum, e perguntou se estava vigiando a minha casa, se estava cuidando da minha casa. Na verdade, ele entrou lá em casa falando assim: tem um ser lá fora que está protegendo a sua casa. Eu falei: ah, não tá não. Ele pode estar protegendo o lugar, mas a minha casa específica eu duvido muito. ah. E aí ele voltou e perguntou para esse ser. Perguntou: você está protegendo a casa? E o ser fez que não. Sem Você está protegendo o verbalizar. lugar? Hã? Sem verbalizar, só. Só com a cabeça, que Ah, não. ah, E você está protegendo o lugar? Ele fez que sim. Eu não vejo, hum. mas A eu sua casa. também não acho que seja impossível. Sem dúvida. Mas a sua casa ela dá acesso pro Pico do Papagaio? Ela é próxima ao pico, Ah, principalmente ao lado que tem como se fossem umas escrituras, né? Aí alguns vão falar que é erosão, outros vão falar que são escrituras, outros vão falar que são aberturas. Eu sou aberta a todas as interpretações, porque eu acho que a gente entende muito pouco da vida. olha, esse foi uma excelente observação. Então, já que você puxou esse gancho, né? Vamos falar a respeito de qual seria o propósito da vida, né? Porque eu até comentei lá no começo, olha, sair do todo, ter a experiência do um e voltar pro todo.
O que você interpreta disso daí? Qual que é a visão da Carla? É lógico, né? Porque Aham. a gente vai pegar essas informações e tentar absorver elas, tentar diluí-las de acordo com as nossas experiências. O que é isso para você? Olha, eu sempre fui muito curiosa do porquê da vida. Isso sempre foi uma coisa muito frequente. E pesquisei várias coisas, ainda pesquiso, e eu creio que existe algo superior a nós. Eu acho que não somos só nós. E cada um vai dar um nome de acordo com as suas experiências, de acordo com a sua cultura, de acordo com as suas crenças, e tudo existe para mim. Não existe um único caminho na minha forma. Como existem várias línguas, para mim existem várias formas de se chegar próximo a esse algo que eu estou dando como algo superior, independente de nome. E eu acho que existia um nada, que começou um movimento, e esse movimento foi criando vida, e essa vida chegou até nós de alguma forma. E nós não estamos aqui simplesmente a passeio. Eu acredito que cada um de nós tem uma função, tem um porquê, tem algumas coisas, algumas experiências que nós vamos passar. E tem um tal chamado de livre-arbítrio, que eu acho que é um corredorzinho, que você chega um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, acha que fez grandes escolhas, mas eu acho que está tudo no seu caminho. Eu costumo falar que o livre-arbítrio, eu realmente acredito que ele existe. Só que a barreira dele é o determinismo, né? Então, assim, existe o livre-arbítrio para determinadas escolhas que você pode fazer. Porque acho que é uma grande interpretação errônea, tá? Não vou nem falar confusa. Para mim é errado mesmo a forma que as pessoas interpretam. Ah, o que é livre-arbítrio? É o poder de escolher o que você quer. Não é bem assim. A situação, ela tem algumas opções. Dentre essas opções, é a que você pode optar por ela ou não. Isso é o livre-arbítrio, ou seja, há um determinismo por trás, né? Sim. E, enfim. Agora, essa essa questão superior, né? Que uns chamam de Deus, outros chamam de lei, outros chamam do grande arquiteto, do universo. Ou seja, há uma inteligência que orquestra e organiza todo o universo, o todo, certo? Eu concordo com isso daí também. Aonde que entra, não sei se dá até pra gente fazer uma relação, mas eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa área que você tem se especializado e que trabalha atualmente, com relação ao próprio Deus, ao próprio todo. A constelação sistêmica, é assim que fala? Que antes eu conhecia como constelação familiar. Se você puder esclarecer essa diferença para mim, eu agradeço bastante. Ok. É, a, a expressão, constelação familiar, ela veio do alemão e fala-se que houve uma, assim, não foi um exato ajuste de tradição, da tradução. Tradução, ó. E a palavra sistêmica acabou ficando melhor colocada, porque estamos dentro de um sistema, seja apenas o nosso sistema familiar, seja o sistema mais coletivo, que é de uma região, de um país ou do planeta em si. Essa questão que coloquei, né, do propósito de vida e tudo, dentro de um sistema existem vários papéis para serem vividos ali. E às vezes a gente vai repetindo situações que não são nossas diretamente. A constelação ela vem para dar luz a isso, você perceber o quanto você está sendo influenciado por aquilo e o quanto que aquilo precisa ser diluído
e passar adiante daquela experiência. Então, é Mas mais ou menos isso que se trabalha na constelação. você É consegue, um perceber uma situação. mas você consegue dar um exemplo, exemplificar de alguma forma? Eu não sei se tem uma questão também que nem na, como é que se diz? Na psicologia, que tem uma questão de respeito do paciente com o psicanalista, sei lá, não sei, mas se dá para você dar algum exemplo a respeito dessa, como que funciona a constelação, que no seu caso é de água, folhas e flores, fala um pouquinho disso daí. Eu fiz o curso de constelação. A constelação foi me pegar em Eiruoca. Foi uma coisa, assim, atípica, digamos assim. Hum, O curso ia ser dado bem próximo da minha casa, na verdade, tinha uma cerquinha separando. E foi dada só uma aula lá. E aí eu fiquei muito irritada, né? Eu falei, mas como assim? Vai mudar de lugar? Não é possível, o negócio era aqui. Mas eu era a única de Airuoca. Todas as outras pessoas achavam Airoca muito longe. ah, Então, foi para São Lourenço o curso. dá uns E 80 aí eu fui quilômetros, né? atrás, né? Porque foi igual anzol, né? Colocaram ali a isca e Uhum, aí fui eu atrás do entendi. anzol. Entendi. E numa das aulas foi dada a técnica da água, no qual nós colocamos alguns bonequinhos de EVA. Cada um escolheu um bonequinho, fomos lanchar e voltamos, e os bonequinhos tinham feito certos movimentos. E alguns estavam em grupo e eu estava como se fosse num relógio, no movimento que eu estava, no lugar que eu estava. Era como se eu visse um meio-dia, que era onde eu estava, lá em cima, e tinham três de um lado, três de outro e alguns outros espalhados. E eu fiquei pensando aquilo, eu falei, mas gente, o que, que a criatura está fazendo ali sozinha, né? E demorei muito para entender isso, para isso ter um significado para mim. Quando eu fui, com o passar do tempo, tentando achar algo que tivesse um pouco o meu jeito dentro da constelação, eu optei pela água, que traz toda a maravilha do movimento, que existem várias técnicas ligadas à água, não só a constelação, vários estudos que trazem conhecimentos através da água. E aí peguei algo também de que antigamente a gente falava, né, reino mineral, reino vegetal. Então, usando essa nomenclatura, que eu sei que é uma nomenclatura antiga, mas apenas para a gente ilustrar, eu uso também esse reino vegetal para nos ajudar a conhecer alguma coisa. E eu tenho um relato, já que você me pediu, de Uhum. uma pessoa que tinha muita dificuldade de agressividade, de não aceitar limites, uma série de coisas, e estava tendo muitas dificuldades de relacionamento. E eu fiz uma constelação com essa pessoa e ele colocou o pai e a folha que representava o pai afundou. Entrou no local, né, que era um pote, a folha afundou. E eu fui pedir licença, fui pegar o celular que eu queria fotografar com a permissão da pessoa. E quando eu voltei, o pai estava em cima, né? A folha estava em cima. E eu entendi que ele não tinha conseguido aceitar que o pai estivesse no fundo. O pai dele era um presidiário. E todas as pessoas falavam mal do pai. Ah, seu pai é um presidiário. E ele não tinha nenhum espaço para poder falar, pai, eu te amo. Nem espaço e nem possibilidade, né? Ele não tinha como visitar o pai, não tinha isso.
E aí, quando eu olhei, eu falei: que bom que seu pai tá em cima, né? E ele olhou pra minha cara assim, meio sem graça, né? Mas não falou, né? Que pegou. E eu fui e falei: você não quer falar pro seu pai? Aí ele falou algumas frases, né? Tipo, eu sinto a sua falta. Conseguiu expressar um eu te amo, que dentro do grupo dele não tinha essa possibilidade. E tempos depois eu tive um retorno. Ele Dessa melhorou mesma pessoa? muito dessa pessoa, né? Ah, Do comportamento dessa pessoa. E essa pessoa conseguiu melhorar muito o relacionamento com outras pessoas, a questão de aceitar ordens, aceitar que pessoas tivessem uma hierarquia. Ele conseguiu trabalhar dentro dele com a possibilidade de ter falado para o pai que sentia falta, que o amava. Ele conseguiu trabalhar isso e isso reverberou na vida dele e nas outras relações. entendi. Então, quer dizer, eu acho que eu entendi minha colocação. Ah, talvez a constelação sistêmica, ela sirva como um gatilho visual para que a pessoa identifique que existe algo a ser reequilibrado e a partir daquela identificação ela pode tomar as atitudes que tudo vai depender dela, porque no final das contas tudo diz respeito a nós mesmos, né? A gente não tem que Sim, esperar que o entorno mude para que nós para que haja mudança. Ao contrário, é mudarmos para que junto o entorno se modifique, né? Pelo menos é a visão que eu tenho. Então, pelo que eu entendi, através de um estímulo visual provocado, não intencionalmente, óbvio, mas que ocorrido na constelação, a pessoa, você trabalha essa identificação e a partir disso a pessoa começa a ressignificar determinadas coisas. É mais ou menos isso? isso. O trabalho é Entendi. esse. Então, a gente pode dizer que é algo que acaba sendo até interpretativo, né? A constelação, ela, ou é algo, ou por exemplo, existe determinado elemento. Vamos supor essa folhinha que representa o pai. Aí vamos supor que a folhinha fique girando, ou que a folhinha dissolva, ou que a folhinha vá para o fundo. Existe uma interpretação do que acontece com ela, é mais ou menos isso? Eu te pergunto porque eu nunca vi como é que funciona. Aham. Isso daí foram muitas pessoas durante muito tempo fazendo constelação e chegando a determinadas experiências que foram se repetindo, e aí a partir daí, se acontecer tal coisa, tem provavelmente tem esse significado, né? Algumas variantes, mas de uma forma geral é dessa forma. Você tem que levar em consideração aquela experiência, né? Você não pode trazer outras, porque cada experiência é uma, mas de acordo com uma estatística, você vai ter uma determinada resposta. Entendi, entendi. Então, a partir obviamente, estudos, né, recorrentes, chega-se a um entendimento da coisa, né? Não existe um livrinho, um manual de, olha, a folhinha virou para direita, então é isso, né? Tipo aquele manual de interpretação dos sonhos, sabe? Que eu acho particularmente, não confio muito naquilo. Agora, por falar em Aham. repetição, as coisas elas costumam ser um pouco recorrentes na sua vida, né? Eu lembro de algumas conversas que a gente teve em Airuoca ou em São Lourenço, e você fala desde muito nova dessa questão dos, dos amigos imaginários. O que você entende a respeito disso? O que você tem para falar pra gente a respeito disso? Então, eu acho que a minha vida é muito ligada à comunicação. E isso veio desde muito cedo. Eu comecei a falar um pouco mais tarde, com 2 anos. Até minha mãe me levou para vários lugares. E o médico falava: não tem nada, tá tudo certo. Mas eu tive um primeiro ano de vida que foi muito marcante, porque eu tive a perda da minha mãe de sangue.
E eu era a irmã caçula de 5, então eu não fui estimulada nesse meu primeiro ano. Apesar de ter falado com 2 anos, mas é como se eu tivesse falado mais ou menos com 1, por causa dessa falta de estímulo no primeiro ano. E daí então eu não parei mais de falar. E quando eu procuro respostas com relação a isso, eu vou vendo fatos na minha vida. Meus pais de criação eram muito idosos e eles não me deixavam muito brincar com as crianças. Eu tinha muito foco do estudar para construir algo na minha vida. E aí, aos 5 anos de idade, eu falava sozinha. Sozinha não, eu falava com a minha amiga, né? Inclusive, o nome dela é Cecília. Hum. E ela tinha um namorado, que se chamava Bling Bling, que eu não sei de onde veio esse nome, não faço ideia, nem sei se algum dia eu vou descobrir. Mas como essa minha amiga tinha um namorado, eu também tinha o meu namorado. E ele se chamava Carlos, e quando a gente crescesse, nós iríamos casar, e teríamos uma filha chamada Ellen. Hum. E para mim isso era assim, a coisa mais simples do mundo. Não tinha dúvida nenhuma com relação a isso. E o tempo foi passando. Quando eu entrei na faculdade, eu conheci um Carlos, que eu amava pisar no pé dele, eu era muito chata. E ele não gostava nem um pouco de mim, porque imagina, você sair pisando no pé de alguém, né? Mas passou a fase do pisar no pé e nós acabamos namorando, casando e tendo a filha, que de Ellen virou Helena. Olha. Agora, esses amigos que nós temos, os famosos amigos imaginários, para você, isso é algo que é real? Por quê? Eu não vou saber exatamente ao certo, apesar de que já ouvi muitas vezes essa história dos meus pais, que na verdade quem descobriu que minha mãe estava grávida de mim foi o meu irmão. Ele tinha 2 anos, cravados assim. E ele começou a encostar o ouvido na barriga da minha mãe. E ela com a barriga retinha, tal, nada saliente. E aí perguntando o que aquele menino estava fazendo lá dentro. E aí a minha mãe foi, isso parece que foi recorrente durante um certo período, e aí minha mãe foi passar com o médico e realmente ela estava grávida da minha pessoa, né? E parece que durante o período da gravidez, se não me falha a memória, que eles contam, o meu irmão sempre falava do homem de chapéu que ficava no quarto. Minha mãe tinha até um certo medo a respeito disso, né? E depois disso, sumiu, depois que eu nasci. Simplesmente sumiu. E muitos dizem do que está desencarnado preparado para assumir essa vida material. E aí, levando em consideração aquilo que a gente estava começando, que eu falei lá no começo, sair do todo, ter a experiência do um e voltar ao todo. O que é para você isso daí? Olha, em primeiro lugar, indo para esse lado das crianças, eu acho que existe a questão da imaginação e existe questões que a gente não tem explicação. A gente acha determinadas coisas. São várias teorias. Mas dizem que as crianças observam mundos paralelos, digamos assim. Dizem que existe uma possibilidade muito grande de se lembrar de uma encarnação anterior. Inclusive tem livros, tem um monte de coisa sobre isso. O que é ou não é exatamente, nós não temos nenhuma certeza. Pelo menos eu não tenho certeza das coisas. Mas existem possibilidades. E acho que a gente tem que ser aberto a várias possibilidades no mundo, já que existe tanta diversidade. Pensando sobre essa questão do sair de um todo, eu vejo como se nós fôssemos uma peça de quebra-cabeça. A beleza do quebra-cabeça é ele estar inteiro. Mas até ele estar inteiro, existe um trabalho para aquilo acontecer. E não é a peça do canto que é mais importante do que a peça do meio. Só que a peça do canto, ela encaixa próximo de outras peças, que às vezes não vai chegar perto dessa peça do meio.
Mas a peça do meio e a peça do canto pertencem a esse mesmo quebra-cabeça. E eu acho que tudo que existe no mundo pertence a esse imenso quebra-cabeça, que para mim é uma linda obra de arte que vai sendo moldada, vai sendo modificada de acordo também com a nossa consciência, enquanto ser individual, enquanto ser familiar, ser coletivo e até um ser planetário. Eu acho que a consciência ela vai se expandindo. Eu acho que cada um tem o seu papel e não adianta você querer pegar o script do outro, porque não é seu, é do outro. Mas você pode interagir com o outro humildemente, não com esse julgamento imenso que a gente tem tido. Ah, tá. Um mundo tão conturbado, né, que a gente vive hoje em dia, né? Então, esse seria para você a questão do propósito da vida? Montar esse imenso quebra-cabeça, sermos parte, cada um uma pecinha? Eu acho que nós temos, cada um de nós, seus talentos, que muitas vezes estão escondidos por uma insegurança, por uma falta de oportunidade, ou por não dar atenção a certas coisas. E existem várias formas de você conseguir acessar a esse conhecimento, a essas possibilidades. Existe numerologia, astrologia, várias outras coisas, e o próprio autoconhecimento, né? O dar um tempo para si, o respirar, se conectar com algo maior, observar pequenos detalhes no dia a dia, ver beleza onde às vezes as pessoas não conseguem ver nada. Em Niterói, que é um lugar também que eu meio moro em Arioca, um pouco em Uhum, Niterói, né? uhum. Uma vez eu tinha num jardinzinho, num canteirinho, umas lagartas. E eu passava pelas lagartas todos os dias, eu achava elas maravilhosas, porque elas eram grandes, bonitas, coloridas, eu achava aquilo o máximo. E eu ficava assim encantada para ver aquelas lagartas crescerem, né, se transformarem em borboletas. Aquilo era, para mim era fascinante. E um dia passou uma mulher. Ela pegou, tirou o sapato. Ela matou as lagartas. E ela saiu feliz da vida porque ela matou as lagartas. Porque ela estava salvando as plantas. Tem uma certa lógica. Se você for parar pra pensar, porque eu entendo, assim, você mostrou uma indignação agora, porque pra você foi um absurdo, porque você admirava as lagartas. E ela tava preocupada porque as lagartas iam devorar as plantas. Tem um amigo meu que ele fala uma frase que ela é muito curiosa. Eu levei um certo tempo pra talvez entender um pouco, se é que eu consegui entender. Que ele pega e ele fala assim: quando uma mosca cai na teia da aranha, pra mosca é o caos, é o fim, mas é o ápice pra aranha. Ou seja, tudo depende do ponto de vista que a gente tá observando, né? Eu acho que o que falta, que nem você falou desse mundo tá tão complicado, o que falta acho que é muito isso, né? A gente se colocar um pouquinho no lugar do outro, que acho que é muito relacionado à questão da empatia, sabe? Que hoje eu vejo que falta em grande escala na sociedade. E aí como é que a gente vai montar o quebra-cabeça, né? Que nem você mesmo disse. Parece que as Eu peças acho que é elas no estão dia a dia, separadas. Fábio. É. Ontem, por exemplo, aqui tem interfone e às vezes o interfone está com defeito, às vezes a pessoa não está em casa. E aí veio uma pessoa que era um entregador. Foi falar, onde é que é a casa tal? Aí eu falei, ó, é desse lado aqui, você vai vendo na numeração. Aí ele voltou, falei, e aí, tem gente que tem, mas é uma senhorinha e tal. Aí eu falei, e onde é que tá o caminhão? Ah, o caminhão virou a primeira aqui. Eu falei, tá, eu vou abrir o portão para você, eu vou com você.
Eu vou abrir o portão para você, você entra e depois você sai. Nesse, né, vou te mostrar qual é o botão que abre para você sair. E assim eu fiz. Quantos minutos eu perdi? 5. Mas Pois é. eu consegui ajudar a vizinha, que na verdade nem sabe que eu ajudei e não precisa saber, não vai fazer a mínima diferença na minha vida. Uhum. Ajudei uma pessoa que estava com a entrega e a gente foi conversando. Eu falei, eu acho que a gente pode fazer coisas simples na vida. Aí ele falou assim: eu vim lá de Nova Iguaçu, que o trânsito e tal. Sabe? Então você pode, às vezes, proporcionar através de coisas simples que o mundo fique um pouco mais leve. E eu E que concordo. aquela pessoa possa contribuir também para o mundo. Às vezes, quando eu ajudo, eu falo assim: você só tem um detalhe, você tem que passar para mais 3. É um ótimo ponto de vista, isso daí, é verdade. Com base nisso tudo que você está falando, quais ações do dia a dia você acha que falta mesmo hoje em dia, essa questão da empatia das pessoas e tal, dessa reconexão com a própria espiritualidade, que nem eu apresentei lá no começo. O que você acha a respeito disso? Eu acho que isso tem muito a ver com os valores, com o autoconhecimento, com você entender que você tem os seus talentos e de dar o seu melhor. Eu tenho uma questão de fluxo de vida que eu coloco muito na minha vida. Eu falo que, por exemplo, o, o meu dinheiro pode ser usado como é, algo que pode dar prosperidade ao outro, tranquilamente. Mas eu gosto do olho a olho, eu gosto do escolher, eu gosto do conversar. E isso tem a ver com o meu propósito de vida. E eu procuro escolher as palavras, as atitudes, para que isso seja da melhor forma possível. Eu erro, lógico que eu erro, sou um ser humano, mas eu procuro dar o meu melhor. E se cada um procurar dar o seu melhor, a gente vai construir, porque eu vejo o mundo como uma cocriação. Você não é fora da criação, você é dentro da criação, você é um ser ativo na criação. Então, uma pessoa, quando ela abre um, um espaço, como eu conheço uma pessoa que faz um trabalho com crianças de uma comunidade, ela faz um trabalho maravilhoso com horta. Ela reconecta as crianças àquilo. São crianças que a possibilidade de mexer com horta é dada por ela. É uma mulher que entende muito de muita coisa, inclusive das plantas medicinais, e ela vai ensinando isso para as crianças. Isso, para mim, não tem preço. Porque é através das crianças que a gente vai trazendo um ensinamento que fica forte numa família. A criança é capaz de tocar os pais. E falar uma linguagem muito ligada a esse amor mais puro, a essa inocência, a essa humildade. Eu fico buscando, assim, às vezes, uma explicação, né, nas minhas teorias. Por exemplo, tem gente que usa a vida inteira só para acumular dinheiro. E eu brinco que isso daí é um complexo de faraó. Por que que eu faço essa brincadeira? Porque os faraós, há muito tempo atrás, tinham uma ideia de que tinha que morrer todo mundo que estava em volta deles, pegar toda a riqueza, colocar lá tudo juntinho, que eles iam para um outro lugar com aquilo tudo. Iam voltar à Verdade. vida com aquele povo todo em volta, com aqueles bens todos. Será que isso hoje em dia tem sentido? Eu acho que não. É, a- Então, eu acho que as pessoas perdem muito tempo com coisas que não são tão essenciais. Isso daí, sem dúvida, até porque esse acúmulo faraônico, né? Gostei desse termo aí que você falou, complexo de faraó, né? É, Gostei. Eu acho que o material ele é importante até porque vivemos na matéria, né? Não tem como. sim. Mas quando a vida, que nem você disse, ela é focada para isso, há um desequilíbrio enorme, sem dúvida nenhuma.
E buscar esse equilíbrio, acho que é o brado que nos compete, reconstruir é o brado que nos compete, né? Sim. Então, aqui tem até uma coisa interessante que eu lembro de ter conversado com você a respeito da coparticipação na criação de um mundo onde o amor universal é vivido a cada instante, né? E eu achei isso muito, muito legal. E pessoas que trabalham bastante com criança, eu tenho a sensação de que tem essa visão um pouquinho mais aflorada. Você foi professora, né, durante muito tempo. Então acho que a experiência. Fui professora. Mas eu sempre tive essa questão de olhar para o outro e ver no outro como um irmão, né, de caminhada. Isso sempre foi muito comum na minha vida. Eu tô com uma amiga internada, que até fico bem abalada, né? É uma pessoa que sempre se cuidou muito e que está numa situação agora difícil, mas que, se Deus quiser, vai superar. E eu fui visitá-la, a gente está fazendo um esquema entre amigas e cada uma vai num plantão, fica lá um tempo. E outro dia eu fui ao hospital, que era um plantão meu. E tinha uma pessoa lá reclamando, porque a enfermeira falou que eu tô me metendo, que não sei o que, não sei o que lá. Aí eu fui, olhei para ela e falei assim: você sabe o quanto difícil é a questão de trabalhar na saúde? Você sabe se essas enfermeiras daqui, se vieram de um outro plantão direto, ou se estão dobrando, se estão há mais de 24 horas aqui? Então a gente não sabe como é que está o emocional do outro, como é que está o que o outro carrega, sabe? E eu acho que a gente pode vir com aquela bandeirinha branca assim, tô na paz, Uhum, procurar fazer isso, ou uhum. aquela coisa do oferecer a flor, mesmo que seja na imaginação, não precisa ser literalmente. E aí ela deu uma acalmada, essa que estava reclamando. Aí daqui a pouco chegou outra, falou assim: eu vim visitar minha irmã, mas aí estão dando banho, aí tá demorando, tem minha mãe que está internada. Aí eu olhei para ela, daqui a pouco ela falou assim: nossa, ligaram, minha mãe faleceu, minha irmã está aqui internada. Aí eu olhei para ela e falei: nossa, meus sentimentos, né? Uhum. Sua irmã está aqui porque ela falou um pouco lá da irmã e tal. E ela, não, mas é que eu vendo também tal produto e aí eu tô na linha de entrega, colocaram meu nome. Ai, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu falei, calma, peraí. Primeiro, não, você tem que falar não para isso, né? Não dá para você sair e fazer esse trabalho hoje. Você acabou de perder sua mãe. Então, às vezes, a gente também precisa, né, colocar limites. Não dá para abraçar o mundo. Sem dúvida. Não dava para ela ter perdido a mãe, visitar a irmã e ainda fazer a entrega. Sem dúvida. Então, falar o não às vezes é muito importante, é necessário. Colocar o limite também é muito necessário. Escolher as prioridades é muito necessário. Ver o que você pode oferecer, mas o que você precisa também. Não é só o dar, é o receber também. E quando você faz isso com uma fluidez, que você deixa esse fluxo de vida passar por você, você é um instrumento. Você não está ali como algo maior ou menor, você é simplesmente um instrumento. E enquanto instrumento, é como se você fosse levado pelo fluxo de vida de uma forma mais amena. Porque você vai dar as suas braçadas ou vai boiar de acordo com as suas possibilidades, com os seus talentos, com seus estudos, com, com os instrumentos que você tiver. E aos poucos você vai descobrindo outros. Nesse mesmo dia, além dessa mulher que perdeu a mãe, e que aí ela falou um não para a entrega que ela tinha que fazer, eu saí e já tinha me chamado a atenção uma mulher que estava usando uma prótese na perna. Já tinha me chamado a atenção, eu olhei, né, não falei nada, ou talvez tenha falado um bom dia, uma boa tarde, eu não me lembro qual foi o horário. E quando eu saí, essa mesma mulher que tinha me chamado a atenção no início estava no banco chorando. E aí eu não aguentei, né?
Eu não consigo passar assim, batida, sabe? Conforme todo mundo. Todo mundo não, muita gente passa, mas É, também não dá para todo mundo parar o tempo todo. Eu estou falando de mim, de uma característica minha, porque eu sou ligada à comunicação, sou ligada ao amor universal, vejo isso como uma das funções na minha vida, como um dos propósitos. E aí eu parei, olhei bem nos olhos dela e falei assim: você precisa de ajuda? O que que aconteceu? E ela falou: acabei de receber a notícia de que meu filho faleceu. oh meu Deus. E aí eu olhei para ela e falei: você está aqui sozinha? Aí no banco estava uma outra mulher e ela foi e falou assim: não, eu estou com a minha irmã. E aí eu lembrei de um salmo Uhum. que às vezes a gente faz para com intenção aos que estão indo, né, aos que se foram. E falei para ela, falei, ó, você pode fazer um salmo de Davi, tal. E aí eu fiquei pensando, eu falei, será que ela vai ter cabeça, vai lembrar desse negócio de salmo, número de salmo, que não sei o quê, no meio dessa confusão, acabou de perder filho, né? Pois é. E aí eu tirei um cartão meu e dei para ela, um cartão físico, que hoje em dia quase ninguém usa cartão físico, Verdade. né? Mas eu tinha na minha bolsa um cartãozinho físico, fui lá, entreguei para ela. Eu falei: se você não lembrar, e se depois você quiser falar comigo, você pode se comunicar comigo. Se vai se comunicar ou não, Fábio, para mim não tem diferença. Porque naquele momento eu estava ali e fui instrumento de algo maior para trazer um amor e um conforto. E a É. minha amiga está viva, né? Ainda não chegou a hora dela. Uhum. Mas ela está ali. Enquanto ela estava ali, 2 já tinham ido desse mesmo hospital. É. Quando a gente para pensar nesses momentos, né, da vida, é um sopro tão rápido, né? É tudo tão rápido e no final das contas tem tanta bobagem que a gente acaba se apegando e cria um monstro, um lagarto de uma lagartixinha desse tamanho, na verdade. Talvez É. aquele filme que dizem que a gente vê no final da vida, quando tá passando pro outro lado, acho que se a gente pudesse pegar só os trechos de o que que eu exagerei na minha vida nesses pensamentos e o que que realmente teve problema. Nossa, a gente olhar pra trás e ia falar, meu Deus do céu, quanta perda de tempo com bobagem. E às vezes aquilo que realmente tem sentido e tem importância, a gente infelizmente por algum motivo acho que acaba meio que deixando de lado e enfim. Mas isso que você falou a respeito desse conforto de ser usado como instrumento da lei, é, eu acho que é de grande valia, né, naquele momento. Talvez pra gente pode ter sido alguma coisa muito singela, mas é o que vai fazer a diferença no momento daquela pessoa que está passando por todo aquele turbilhão de aquela confusão absurda, né, pelo fato do que estava acontecendo. Enfim, talvez seja o se reconectar realmente com algo maior, né, como você bem falou em determinado momento aqui. Tem uma outra citação que eu acho muito interessante que você fala do Guimarães Rosa, que é o real não se dispõe nem no começo nem no fim. Ele se dispõe na travessia. Você sabe que na outra semana eu tive uma conversa com o Alessandro e a gente falou sobre a jornada do herói. E eu fiz uma associação muito grande com isso daí que você está falando. Na verdade, o começo, o impulso, ele tem importância. A conclusão do trabalho também tem importância. Mas o real aprendimento, o valor e a experiência está justamente no caminhar, né? Então me chamou muita atenção isso daí que você está falando. E talvez esses pequenos gestos que nem você acabou de falar que teve com essa sua amiga é o que fazem a nossa caminhada valiosa. Sim. E a gente precisa, sabe, de momentos de reflexão, de avaliação,
de aonde que eu quero chegar e para que eu quero chegar, porque tem coisas que às vezes a gente vai passando nos ciclos da vida, que aí um fala dos ciclos de 7 em 7 anos e outros fala de outros ciclos. Assim, os detalhes para mim não são tão importantes, mas é, a gente entender que às vezes o que era pura verdade se vai. É viver E às vezes a na gente tem que Maia, buscar né? essa outra Aham. verdade, né? É. Viver, né, é preso a essa ilusão que tem total a ver com o que você falou do material da síndrome de Faraó. Verdade, presos a uma ilusão. Que no final das contas é matéria, né? Não tem como. Nós estamos presos à matéria. E talvez o nosso trabalho seja justamente a reconexão com o todo. Talvez seja justamente estar imerso na matéria e conseguir enxergar a luz nesse caos todo. Talvez Sim, seja e esse isso. caos, ele é o que traz o movimento. Então, o que a gente julga às vezes que é uma coisa boa ou uma coisa ruim, às vezes não é o importante porque a gente parou no julgamento. É essa questão da travessia. É do você seguir adiante. Eu, quando era pequena, eu falava que eu tinha 3 pais e 3 mães. Eu saía conversando com todo mundo do meu lado, né? No ônibus e tal. E aí eu já chegava, oi, tudo bem? Meu nome é Carla. Ah, eu moro em tal lugar. Ah, e você? Ah, eu tenho 3 pais e 3 mães. A pessoa já olhava assim e falava, essa garota é maluca, né? Aí eu falava, não, porque todo mundo tem 2 pais e 2 mães, porque a gente tem o pai da terra e o pai do céu, e a mãe da terra e a mãe do céu. Então eu já Olha. tinha essa percepção de dualidade, né? Do masculino, do feminino, do yin, do yang, seja lá que nome, né? Porque nomenclatura é uma coisa muito no mental concreto. Matéria. Aham. Eu já tinha essa percepção muito grande. Desde E eu tive a criança. fase também de tudo azul, né? Que eu acho que sempre fui muito ligada a esse feminino. Uma vez eu abri o armário, eu tinha 5 vestidos. Aí eu me dei conta que os 5 eram azuis. Azul, uma cor bem simbólica, né? O azul ligado Sim, ao feminino, né? É uma coisa bem simbólica para determinadas escolas e filosofias de vida, né? Tá ligado à mãe divina, tá ligado ao segundo trono, então muito legal. Boa. Carla, deixa um recado final aí pro pessoal. Eu vou deixar o seu contato aqui embaixo também, tá? Um e-mail, a rede social, para quem quiser ter uma conversa com você, de repente fazer. É algum atendimento que fala? Constelação sistema, é eu faço atendimento? atendimento online. Entendi. Para qualquer lugar do Brasil ou do mundo, né? Já que é o online, sem dúvida. Muito legal. Deixa um recado final aí pro pessoal. E antes disso, eu agradeço, tá? Por você ter participado aqui comigo, pela essa conversa. E tomara que nós nos vejamos em breve pessoalmente, né? Ou em São Lourenço ou em Airuoca, que eu tô devendo mais uma visita pra lá. Aliás, foi esse ano que a gente se viu, né? Foi Foi, que a gente fez a foi. contação de história para as crianças, muito bacana. Muito Isso. legal. Deixa um recado final aí pro pessoal, o que você quiser, qualquer coisa. E obrigado, viu? Muito obrigado mais uma vez. Obrigada a todos. Espero que as palavras tenham sido bem usadas, que a gente possa sempre se inspirar e que sejamos pontes e não paredes. Olha, excelente. Que sejamos pontes e não paredes. Uma bela forma da gente finalizar esse papo. Obrigado, espero revê-la em breve e até a próxima. Tchau. Obrigada, pessoal. Um beijo no coração para todos. Muita paz. Valeu, tchau. Tchau.
Que sejamos pontes e não paredes. Existem algumas frases que por si só já são completas, já trazem uma ideia tão profunda que dispensam qualquer tipo de comentário ou explicação. E na minha opinião, essa é uma dessas frases. Então não tinha forma melhor de eu me despedir de vocês e agradecer pela companhia, pelo carinho, por vocês estarem aqui comigo sempre. Deixa o seu like se você gostou. Caso não seja um inscrito, considere se inscrever aqui no canal se você estiver chegando pela primeira vez. Pode deixar sua pergunta, um comentário e manda esse vídeo para alguém que você acha que também pode gostar. Lembrando que o contato da Carla, as redes sociais, estarão aqui na descrição desse vídeo. E eu me despeço de vocês, desejo um feliz sempre, até a próxima e tchau!